Olá pessoal, Ivo Marupo na área de novo. E hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto que a princípio vai soar bastante particular, de uma história de vida pessoal, mas que eu acho que vai se revelará num potencial de universalidade, um conteúdo universal para todos, certo? Que é a discussão sobre épocas históricas, tempos diferentes na história, né? Bom, eu tenho 37 anos, né? E isso automaticamente me faz, direto ou indiretamente, um filho dos anos 80 e 90, né? E como eu tive a felicidade de ter uma infância um tanto quanto feliz, eu diria, pelo menos em relação à média, o que eu acho ser a média, né? Eu tenho um bocado de coisas para falar sobre, principalmente os anos 90, né? Bom, sempre que eu trato sobre memórias nostálgicas, saudosistas, né? Eu sou logo bombardeado com críticas, né? Que visam denunciar a minha falsidade, o quão ingênuo eu sou por cair em saudosismos retroativos, né? Que a ideia é basicamente que qualquer retorno ao passado idealiza minimamente esse retorno, ou seja, ele cria o objeto que ele cria, né? A essência daquela época que ele cria é na verdade uma ficção retroativa, né? Quando a gente retorna para o passado, a gente também recria este passado, né? Não só isso, tá? Existe também uma autoafecção narcísica, né? Porque você, ao se remeter ao passado, você, ao mesmo tempo que sente a riqueza única daquela época, você também se sente bem, né? Consigo próprio, porque existe um reflexo narcisista de que eu sou capaz de ver a riqueza essencial do passado. Então existe sempre esse duplo componente, no mínimo, né? Existe uma recriação retroativa, nostálgica, saudosista, né, de algo que não estava lá, que é recriado no momento da rememoração, né? E esse ato de rememoração é também um exercício implícito de narcisismo, né? Porque a gente sempre se sente bem é, em, percebe, em ter essa capacidade de julgar as coisas pelo que elas realmente são, né? A gente realmente lembra de como as coisas eram, de como as coisas são hoje em dia. Então, essa autopercepção como medida própria da essência das coisas, né? Das épocas, diferentes épocas, também produz um efeito narcísico em nós. Então, digamos que por essas duas características, né, quem acusa esses retornos saudosistas tem a sua, até certo ponto, tem a sua razão de ser, né? Mas isso não quer dizer que seja tudo uma invenção retroativa de uma mente saudosista, né? E aí, claro, aqui adentra o rol de alegações de que o nosso saudosismo é igual ao saudosismo dos nossos pais, que por sua vez é igual ao dos nossos avós, onde o nosso tempo era sempre melhor, né? Toda lembrança, como eu já falei, é nostálgica, idealizada, né? A gente meio que se apaixona por nós mesmos, né? De forma narcísica nesse processo, né? Tudo fica mágico, enfeitiçado, né? Rememorar aquilo que não existe mais, aquele tesouro perdido daquela época dourada e por aí vai, né? Mas não é só isso, tá? Isso tampouco nos permite afirmar que que toda época é igual, que toda época tem a sua grandeza, o seu valor, o seu espírito, né? Não é bem assim, tá? Isso tem um limite, tá? E o limite é o mesmo, se revela, por exemplo, quando a gente insiste que a terceira idade, né, a velhice, enfim, é a melhor idade. Existe um limite ideológico aí que reflete justamente essa noção de que a gente não deve tentar traçar uma concepção absoluta, né? É tudo uma concepção relativa ao seu próprio tempo, né? Se antes a gente tinha a nossa jovialidade, onde tudo era novo, novas experiências, depois a gente vai ter a sabedoria da velhice, né? A
a gente vê tudo com outros olhos. Então, cada época tem o seu próprio valor, ele está encerrado relativamente nesse espaço temporalmente, né? Uma época não pode pretender julgar a outra porque os seus parâmetros são enviesados, são sempre relativos, né? A gente só pode falar do hoje, né? E o amanhã só pode falar do amanhã, o passado só pode falar do passado e assim sucessivamente, né? E é claro que isso já inclui em si, né, todo aquele papo do vídeo anterior, né, da filosofia, do valor da filosofia. Isso já é uma operação filosófica, digamos assim, né? Já inclui em si todo um quadro referencial de pressuposições filosóficas ou de referência filosófica, potencialmente, né? Que é a ideia justamente histórico-discursiva. A gente vê em Foucault, por exemplo, né? que é basicamente que é a história relativa às suas próprias condições, né? E que qualquer alusão a uma outra época a gente não pode falar a respeito, porque a gente vai estar se iludindo, a gente vai estar projetando coisas que lá não havia, idealizando as coisas sem se aperceber, blá blá blá, né? Então, nisso a gente também, né, remetendo ao vídeo anterior, de ontem, né, também temos aí umas pressuposições filosóficas, né, que estão ativas sem a gente perceber que estão, né? Mas voltando ao tópico em questão, né, que é a percepção, digamos que geracional das épocas, né, cada geração possui sua própria percepção e pretende julgar épocas posteriores e anteriores a si mesma. Bom, eu vou insistir sim que algumas épocas são melhores do que outras, tá? Que, por exemplo, imagine-se tendo, digamos que 100 anos, né? Vou dar aqui um exemplo dramático, tá? Que pode chocar alguns, mas num exemplo extremado a gente consegue imediatamente intuir a verdade da coisa, né? A comparação extrapolada, exagerada, traz esse benefício consigo, certo? Ela nos permite experienciar intuitivamente, de forma direta, a verdade da situação. Bom, se imagine com 100 anos de idade, então um exemplo bem dramático, como eu já falei, né? Onde todo mundo já morreu, todos os seus familiares, inclusive o amor da sua vida já morreu, né? Você mal consegue levantar da cama e tudo mais, é uma situação realmente bem complicada, a sua memória prejudica tudo, né? E você não tem perspectiva alguma. Aí chega uma pessoa externa e ele vê reclamando da vida e diz: não, mas não fica assim. Cada etapa da nossa vida, da nossa história, tem o seu valor próprio e eles são iguais, né? A gente só tem que olhar de uma perspectiva diferente. Né? Percebe? Existe algo de obsceno, de escandaloso, né? De pura ideologia, né? Nesse tipo de conversa, de argumentação, percebe? Existe um limite claro para esse tipo de coisa, né? Existe uma certa verdade, mas existe um limite claro também para esse tipo de argumentação, né? Portanto, sim, existem tempos históricos e eras da nossa vida que são melhores, digamos assim, podemos dizer, de forma ingênua, do que outras, tá? Inclusive, essa intenção de dizer que cada época só pode falar de si própria pode parecer um realismo corajoso que realmente, né, enquanto você está frágil nas suas rememorações ilusórias, o outro realmente diz como as coisas são de forma realista, né? Você deve ter essa coragem também de afrontar a verdade, né? Mas eu diria que essa não é a verdade, ela já é como eu gosto de fazer aqui, né, ela já é uma barganha, uma negociação silenciosa, né? Quando a gente troca algo ruim por algo ainda pior. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui da ansiedade, tá? Da angústia, que segundo Freud é a única emoção humana que não mente, né? Porque todas as outras têm um potencial de mentira, né? Onde a gente se vê sentindo, né? Onde a gente se emociona já tendo o outro, inconscientemente, um outro que nos vê como espelho. Então, existe sempre um elemento narcisista, falso, oportunista, percebe tudo sem imaginar, né? Nessas emoções que a gente sente. Mas na angústia, na ansiedade, não.
porque ela remete ao âmago inexprimível da existência, né? É o que a psicanálise lacaniana chama de real, digamos assim, aquele fosso negativo que não pode ser simbolizado, etc., que sempre escapa à simbolização, como é uma das suas definições clássicas, né? Mas as coisas são mais complexas, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Alenka Zupandit, que é uma filósofa eslovena da cepa, digamos assim, de Slavoj Žižek, que compõe junto com Slavoj Žižek e Mladen Dolar. É uma trinca, digamos assim, de três grandes filósofos contemporâneos. Eles compõem a chamada escola de psicanálise lacaniana, digamos assim, de Ljubljana, da Eslovênia, tá? E essa Alenka Zupandit, que é muito inteligente, filósofa, recomendo a leitura, inclusive elogiada pelo próprio Slavoj Žižek. Ela alega em um dos seus livros que essa ansiedade já é uma barganha. Ela parece heroicamente nos furar diretamente com a lança do inexprimível, né, do monstruoso, do real, etc., daquilo que não pode ser simbolizado, mas ela já é em si uma negociação. Tá? Ela é a última camada de proteção para a gente não confrontar algo pior ainda, que é o real pura e simplesmente, que é uma espécie de sol ao qual a gente não consegue, que a gente não consegue encarar, que é muito forte, que a gente não consegue encarar diretamente. Então a ansiedade já é a última camada, digamos assim, antes desse mal maior nos confrontar, né, com aquilo que é insuportável, que seria o real. Certo, pessoal? Então eu acho que existe algo desse tipo também. Nesse pessoal que puxa logo essa carta historicista, não, você só pode falar do seu presente, é tudo relativo, qualquer remetida ao passado já é uma idealização retroativa, falsa, que foge da realidade, né, de que toda época tem os seus traumas, seus prós e contras, né? Mas não é bem assim. Existem épocas, de fato, assim como o exemplo que eu dei, extremado, né, de vida, de ter 100 anos e estar à beira da morte, de alguém vir e querer relativizar, né, como sendo um período de igual importância à sua jovialidade dos 20 anos de idade, que é o que é uma obscenidade, né, ideológica. Então, pegando esse gancho, a gente pode ver bem que existe um limite, né? Que eu acho que a gente deveria, é um passo importante, a gente entender que a nossa época, né, é trágica ou é pior do que a anterior, do que os anos 90. Né? Acho que é um primeiro passo importante, né? Sair desse lugar entre a negação e a negociação, como eu gosto de falar aqui, né? E confrontar que existem épocas que são sim melhores do que outras, né? E por que eu acho que os anos 80 foram melhores do que a atualidade? Porque foi a era Clinton, basicamente. A era Clinton coincidiu com o pós-muro de Berlim, né? Uma época de grande ingenuidade, de explosão de tecnologia, de várias novidades. Para vocês terem uma ideia e lembrarem, a internet começou a se popularizar ali, né? 95, 96, 97, com a rede dial-up, né? Que era uma excitação só conseguir se conectar, e hoje em dia a internet é nada, quase como a eletricidade hoje em dia, né? Como eu já falei, é um paradoxo, quando a coisa se desenvolve e chega no seu apogeu, ela tende a desaparecer, né? A morrer de certa forma. E a gente está vendo isso com a internet agora, né? Que é o nosso grande avanço tecnológico das últimas décadas. Né? Só que nos anos 90 ele tinha todo um fetiche de ser algo novo, né? Existia TV a cabo, que era novidade, existiam várias novidades, realidade virtual, cinema 3D, robôs, tudo isso estava nos anos 80 e 90 no seu início. Tá? Computação gráfica, né, games, computadores pessoais, quase tudo que você imaginar que hoje ninguém liga, porque é o ar que nós respiramos, né? Naquela época estava entre o desejar e a realidade concreta, que era o início da popularização das novas tecnologias. Então, né, existia, as coisas se mostravam parcialmente, mas não na sua plenitude, mostrando todos os seus contras também, né, porque não só existem prós, né. Então, nos anos 80, principalmente 90, a gente teve essa felicidade de ser ingênuo,
né? De ter várias novidades, como novidades, né? Onde a gente não sabia a extensão dessas novidades, quais problemas elas também nos trariam eventualmente. Certo, pessoal? Então, eu acho que é um passo importante. A gente ter a capacidade de confrontar a nossa própria época em comparação às anteriores e dizer, não, essa época é problemática, né? Essa época não deve ser referência para nada. A gente deve intentar um mundo melhor. Ele já foi melhor e há não muito tempo atrás. Certo, pessoal? Então, eu acho que isso é uma atitude existencial, digamos assim, frente à nossa própria época, que é importante. Né? A gente não deve ficar entre a negação e a negociação. Não, mas toda época é a mesma coisa, você só está com o olhar enviesado, né? Você está caindo em ilusões retroativas de uma rememoração que consigo recria aquilo que ele se rememora, que não estava lá, né? Mas não é bem assim. Isso tampouco quer dizer que épocas não foram distintas, não foram melhores e piores uma em relação à outra. Elas foram sim, isso existe, né? Inclusive, como eu já falei, nas próprias etapas da nossa vida, né? 20, 40, 60, 80, 100 anos, né? Tudo isso muda, certo, pessoal? Então, eu acho que esse é um passo importante, né? Que requer coragem, ousadia e que é necessário, né? Um primeiro passo importante para a gente confrontar de forma geral, né, essencial, os problemas do nosso próprio tempo. Tá? A gente tem que ousar fazer isso, penso eu. Certo? Então esse vídeo foi para isso, essencialmente. Um abraço.